Olá, aqui é o escritor Luiz Augusto Pereira e esse é mais um vídeo para o canal O Escriba Moderno. Fique no vídeo, bora lá? Bem, eu escrevi esse livro, O Açougue Maldito, baseado em fatos reais do crime da Rua do Arvoredo de 1863. Quando Rose Ramos resolve viajar para uma cidade bucólica e tranquila, levando o seu filhinho, ela não imagina que um açougue na vizinhança vai impactar suas vidas. Bem, continuando com a série Grandes Escritores do Terror, do Suspense e do Crime, hoje vamos falar de Mary Shelley. Mary Wollstonecraft Shelley, nascida Mary Wollstonecraft Godwin, Somerstown, Londres, 30 de agosto de 1797, Chester Square, Londres, 1 de fevereiro de 1851, mais conhecida por Mary Shelley. Foi uma escritora britânica, filha do filósofo William Godwin e da feminista e escritora Mary Wollstonecraft. Mary Shelley foi autora, dramaturga, ensaísta, biógrafa e escritora de literatura de viagens, mais conhecida por seu romance gótico Frankenstein, ou O Moderno Prometeu, 1818. Embora Mary tenha recebido pouca educação formal, seu pai a tutorou em vários assuntos. Frequentemente a levava em viagens educacionais, e ela tinha acesso à sua biblioteca e a muitos intelectuais que o visitavam, incluindo o poeta romântico Samuel Taylor Coleridge e o ex-presidente dos Estados Unidos, Aaron Burr. Ela recebeu uma educação incomum e avançada para uma garota de sua época. Seu pai a descreveu aos 15 anos como uma mente ativa, um tanto imperativa e singularmente brilhante. Seu desejo de conhecimento é grande e sua perseverança em tudo o que empreende é quase invencível. Mary Shelley viveu uma vida literária. Seu pai a incentivou a aprender a escrever através da escrita de cartas. E sua ocupação favorita quando criança era escrever histórias. Algumas partes dos romances de Mary muitas vezes são interpretadas como passagens mascaradas de sua vida. Algumas de suas obras: Frankenstein, ou Prometeu Moderno, 1818. Matilda, 1819. Valperga, O Príncipe de Lucca, 1823. The Last Man, 1826. Faulkner, 1837. Com a ascensão da crítica literária feminista nos anos 1970, as obras de Mary Shelley, especialmente Frankenstein, começaram a atrair muito mais atenção de acadêmicos. Na introdução de Frankenstein, de 1831, ela relembrou: escrevi no mais simples e comum estilo, embaixo das árvores dos campos que pertenciam à nossa casa, ou nas montanhas descampadas, onde minhas composições verdadeiras, os voos de minha imaginação, nasceram e floresceram. Frankenstein é um romance de terror gótico considerado
a primeira obra de ficção científica da história, embora este seja um debate aberto. O romance relata a história de Victor Frankenstein, um estudante de ciências naturais que constrói um monstro. Mary Shelley escreveu a história quando tinha apenas 19 anos, entre 1816 e 1817. E a obra foi publicada em 1818. O romance obteve grande sucesso e gerou todo um novo gênero de horror, tendo grande influência na literatura e cultura popular ocidental. O aclamado autor de literatura de terror, Stephen King, considerou um dos 3 grandes clássicos do gênero, sendo os outros 2, Drácula e O Médico e o Monstro. Nosso respeito e homenagens a essa grande escritora da literatura mundial. Bem, vamos continuar com a leitura do livro O Açougue Maldito, de Luiz Augusto Pereira. Capítulo 19. Logo, a luz se apagou de novo e ela finalmente entrou, tentando estancar aquele líquido que não parava de escorrer, já começando a cair por onde ela passava. Será que havia perfurado alguma veia importante? Talvez. Aquilo não parava, já ensopando tudo de vermelho. O filho dormia alheio a tudo aquilo que acontecia com a mãe. Um sono dos anjos o embalava. Ela pegou uma toalha e foi em direção ao banheiro. Lá encontraria alguma coisa que teria ficado dos pais mortos. Eles teriam deixado alguma coisa nos armários. Agora, tudo estaria meio vencido, mas depois ela compraria remédios novos. Vasculhou os armários do banheiro e viu algumas coisas, uns frascos que poderiam ajudá-la naquele momento. O sangue não parava, a toalha já estava encharcada. Precisava cuidar daquele ferimento. Maldito gato preto infernal, por que teria atacado daquele jeito, com unhas sujas e macabras? Não entendeu, como não estava entendendo tudo o que se passava à sua volta. Preocupada em estancar aquele sangue que não parava de escorrer pela pele, nem percebeu o vulto que estava atrás dela. Finalmente encontrou alguma coisa que fazia parar o líquido precioso. Limpou o ferimento com um líquido oxigenante num algodão macio e depois colou o curativo no braço. Estava tão absorta tentando entender o ataque do animal quando viu, através do espelho, aquele ser macabro parado atrás dela. Tomou um susto terrível, jogando os remédios longe, se encostando na parede, vendo o espelho sendo estourado por aquele espectro, mandando-a sair dali. Foram segundos de visão, mas o medo foi tamanho e muito assustador. O espelho se quebrando sozinho, mostrando o poder das forças do além. Não acreditava no que via. Aquele lugar realmente era assustador. Era assombrado. Não sabia o que era aquele ser fantasmagórico. Era como se alguém quisesse falar com ela, mostrar o que não queria ver. Estava paralisada. Tentou sair dali, indo para o quarto procurar abrigo junto do filho, que dormia inocentemente, sem saber que noite difícil a mãe estava passando. Que noite era aquela? Teria que juntar os cacos do espelho, que ao se quebrar fez um estrondo imenso. Por que o espelho havia se quebrado daquela forma? Um espelho grande, com moldura antiga,
que o pai havia instalado e ela, ainda menina, havia ajudado. O que era aquilo? Quem era aquele que estava parado atrás dela e sumido tão rápido que nem deu chances de observá-lo melhor? Teve medo. Abraçou forte o menino, olhando em direção à porta, achando que aquele espectro poderia entrar ali e arrastá-la com ele, quem sabe, para o inferno. Tudo aquilo estava em sua cabeça. Estava cansada. Talvez por isso estivesse vendo coisas. Era o cansaço. Só podia ser isso. Com muito medo, foi adormecendo ao lado do filho. O sangue tinha parado de escorrer. Ao adormecer ao lado do menino, viu uma luz atravessando a porta do quarto. Parecia estar entre acordada ou dormindo. Eram os pais entrando naquele quarto. Viu seu corpo dormindo, estendido na cama, abraçando o filho, enquanto viu o casal, que já havia morrido há algum tempo, entrando por aquela porta. Sentiu uma sensação estranha entre a alegria contagiante e o medo. Eles pareciam contentes ao vê-la, estendendo-lhe os braços. Ela correu ao encontro dos dois, abraçando-os como fazia quando era menina. E assustou-se ao estar de novo no corpo daquela menina ingênua e feliz, que era lá no passado. Tinha se tornado uma criança de novo. Estava no corpo de uma menina com laços nos cabelos, indo ao seu encontro, correndo, jogando-se nos braços deles. Mas, e a moça que dormia ao lado da criança? Quem era ela? Se viu criança e, ao mesmo tempo, mulher crescida. Estava deitada, abraçada, apertando o menino. Ao mesmo tempo, tinha voltado à infância. Envoltos em luz, eles queriam conhecer o neto. Foram se aproximando da cama, olhando o menino e a moça que dormia junto com ele. Ela os mostrou. Não conseguia entender aquilo. Era uma criança mostrando o filho como se tivesse viajado no tempo. Eles sorriam envoltos em uma luz azulada. Viu o peito da mãe todo perfurado, o pai com a corda ainda amarrada no pescoço. Perguntou aos dois por que tinham feito isso. A mãe, como sempre afetuosa, pediu-lhe silêncio, colocando o dedo nos seus lábios. Não queriam falar daquilo, só queriam olhar o neto. O menino que dormia como anjo junto da mãe, que agora estava no corpo daquela menina. Um sonho, no mínimo, bem estranho. Sua mente processava tudo aquilo, confundindo o seu lado racional. Estaria endoidecendo? Ficaram por ali alguns instantes. A mãe viu o braço da menina machucado pelo ataque do gato. Aquele machucado estava nela, menina. Estava nela, mulher. Como podia ver seu corpo adulto dormindo ao lado do filho, enquanto falava com os pais e sendo só uma menina, como nos velhos tempos? Estaria enlouquecendo? Isso era certeza. Bem, ficamos então com a leitura do capítulo 19 do livro O Açougue Maldito, de Luiz Augusto Pereira. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. Nos vemos num próximo vídeo. Um forte abraço.